com a paz e com a graça do Senhor e dessa forma podermos então abrir as nossas Bíblias. Estamos no segundo estudo sobre dons espirituais e o objetivo realmente é nós podermos aprofundar este assunto de suma importância, porque basicamente é uma continuidade daquilo que nós um dia tomamos como compromisso para com o Senhor, de descermos às águas de batismo e a partir daí passamos a ser realmente uma nação eleita, uma nação santa, para podermos dessa forma andarmos de acordo com a sua vontade. E de acordo com a sua vontade e a sua palavra, Ele realmente nos concede através do Espírito Santo. A partir do momento em que nós o aceitamos, o Espírito Santo trabalha realmente em nós e passa a habitar em nós e nos concede dons para realmente nós podermos ser instrumentos na sua igreja. Nesse sentido, vamos focar aqui algumas passagens que eu acho importante, além de nós estarmos aqui a ouvir, e eu vou aprofundar alguns temas, mas estes são os textos principais em que nós, e desafio a todos aqueles, tanto aqui como as pessoas que estão a assistir, a poderem acompanhar estes textos, portanto, e de certa forma também ter uma percepção do que a palavra de Deus fala sobre isso, não só o que as pessoas estão a dizer, o que nós ouvimos, mas nós próprios podermos ler e entender de uma forma autónoma, ao lermos e verificar o que é que realmente Deus pretende sobre isto dos dons. O que é isto dos dons? O objetivo é que nós possamos, através dos dons, descobrir qual o dom ou qual os dons que nós temos e nós iremos realizar vários estudos e vamos realizar também alguns exercícios para que todos aqui possamos descobrir qual o nosso dom. Eu perguntei na semana passada se já sabiam qual seria realmente o dom de cada um e é sempre aquela pergunta que a gente às vezes ou não sabe qual é o dom, ou sabemos, mas não temos bem a certeza, e então desta forma vamos aprofundar este assunto. Portanto, vamos começar aqui com algumas passagens. Estas são as principais, não vamos ler todos estes textos, vamos focar em algumas passagens principais. Inclusivamente nós vemos ali uma passagem no Velho Testamento e, de certa forma, nós vemos ali como é que Deus usou capacidades das pessoas, esses dons, para que realmente ficasse ao serviço de toda a nação, naquele caso de Israel. Vamos falar então aqui hoje sobre crescimento e serviço. Nós, quando ouvimos esta passagem em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, primeira coisa, nós somos chamados e Deus nos chama para podermos pôr em prática esses respectivos dons. E aqui nós vamos estar a ver aqui 4 passos. Um deles é que, primeiro, Deus nos chama para realmente fazermos de acordo com o seu propósito. Depois, nós vamos verificar em que, em 1 Pedro, vemos que nós, além de sermos chamados, Deus não nos chama apenas, Ele nos capacita. Então vimos aqui esta passagem em 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom. Eu estou a pôr aqui a palavra no grego carisma, que recebeu como bons dispenseiros. E esta palavra diácono, que significa mordomos, gestores da multiforme graça de Deus. Nesse sentido, nós vemos aqui o que o apóstolo Pedro está-nos a dizer, é que o objetivo que nós temos ao recebermos os dons é para que nós possamos nos servir uns aos outros. E quando nós vemos o apóstolo Paulo que nos fala que nós somos um corpo, a sua igreja, e a ideia é que se nós olharmos para nós próprios, uns membros ajudam os outros. Imaginem o que era vocês, quando acordam, se levantarem só com uma perna e o resto não mexer. A perna vai mexer, mas não se consegue levantar todo o corpo. Nós temos que nos mexer muitos músculos e muitas partes do corpo para que todos eles colaboram, para que a gente se possa exercitar e levantarmos da cama. Portanto, em tudo, mesmo até a visão.
A gente até pode dizer assim, para que a visão para levantar da cama? Pois, se estiver tudo escuro, lá damos cabo, partimos as coisas todas, vamos contra, ou caímos, ou não temos aquela realmente percepção nisso. Portanto, todos eles colaboram para que o próprio corpo se mexa e se movimente. Portanto, vemos aqui que o nosso objetivo como igreja é nós servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom, o carisma, portanto, ou seja, há um que tem um dom, outro tem outro tem outro. Então todos nós juntos nos integramos num só corpo e começamos a agir desta forma. E verificamos aqui é que recebeu como bons despenseiros, a palavra diácono, que é o mordomo, gestor, é aquela pessoa que recebe e depois vai gerir, da multiforme graça de Deus. Ou seja, a partir daqui nós vemos que somos chamados, mas Deus nos dá também capacidades para que nós possamos fazer o quê? Conforme vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós somos também chamados, somos capacitados para exercermos serviço. Portanto, nós sempre que verificamos o que o Senhor Jesus Cristo faz nas parábolas, nos desafia sempre a tomarmos uma atitude de ação. Se olharmos para a situação do bom samaritano, porque é que ele falou do bom samaritano? E deu a comparação da comunidade religiosa naquela altura, o sacerdote, não é? E o levita, que chegaram ali e passaram de largo. E o que é que aconteceu? É que uma pessoa que era totalmente quase como se fosse um estrangeiro, que estava de costas voltadas, os samaritanos estavam de costas voltadas com os judeus, foi ele que realmente foi lá ajudar. O objetivo é que o Senhor Jesus Cristo disse para amarmos o nosso próximo, para fazermos, para agirmos, para termos sempre isso. Se olharmos para tudo, os talentos que realmente ele fala na parábola dos talentos, em que dá para nós que não é ficarmos parados, não é escondermos, mas para nós exercitarmos. Portanto, somos chamados, somos capacitados para servir. Neste sentido, nós depois vemos aqui a outra situação, é que nós ao fazermos estas três coisas, nós crescemos. Portanto, crescemos à medida que entendemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Se nós não sabemos qual é o nosso lugar, imaginem o que é toda a gente saber e toda a gente fazer. A pessoa que não sabe, às vezes até atrapalha. Quando nós vemos nos trabalhos, em que às vezes nos cafés ou nos restaurantes e que estão ali a servir, se houver um que não sabe bem, está até a atrapalhar o outro que está ali a tentar trabalhar. Portanto, às vezes até aparecem alguns clientes que até ficam em lugares à espera da sua mesa e o empregado diz, olha, espera ali, porque este lugar aqui é um lugar que dá jeito. E dessa forma nós temos que entender aqui esta palavra que nós vimos aqui em Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, a ideia que nós estamos aqui a fazer é que nós possamos, ao desenvolver isto que nós vimos anteriormente, portanto, o que é que acontece, o que é que nós vimos? Fomos chamados, somos capacitados e para servir. À medida que nós começamos a fazer isto, eu começo a fazer isto, a outra pessoa começa a fazer isto e começamos a encaixar. Ou seja, começamos a fazer aqui uma unidade em que começamos aqui a ter a tal situação de crescimento e começamos a saber trabalhar em equipa e ao trabalhar em equipa tem muito mais força do que trabalharmos de uma maneira só. Quando nós verificamos, hoje ainda estava a dar um jogo da seleção portuguesa, e eles estão a praticar para se cruzar com uma equipa, para montar uma estratégia, para poder meter mais bolas na baliza do adversário. É o objetivo. Nós, neste sentido, para nós começarmos a crescer e entendermos o nosso lugar, a gente se não sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Qual é o meu objetivo? Para que é que eu nasci? Para que é que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Se nós não tivermos este objetivo de nós podermos compreender isto, como é que nós lá chegamos? Deus nos chama, Deus nos capacita. Se a gente ficar parado, se não servir, nós nunca conseguirmos crescer. Quando nós reparamos aquelas pessoas que já são adultas,
mas não têm determinadas capacidades, não conseguiram desenvolver o seu crescimento, porque falharam aqui em algumas coisas, ou não receberam determinadas capacidades, ou não conseguem realmente desenvolver, porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter uma coisa que se chama maturidade. Vamos começando a perceber de algumas situações e no início nós somos ingênuos. Nós às vezes acreditamos em algumas coisas e depois temos uma experiência, temos outra e vamos aprender com a experiência. É o mesmo que se nós pegarmos em qualquer função a nível da escola, a pessoa para começar a trabalhar tem que alguém lhe explicar o que é que se tem que fazer. Olha, tens que fazer assim, assim, assim. A primeira vez que ele for fazer, não vai ser logo melhor que o seu mestre. Vai ter que ter uma capacidade de aprendizagem, de continuar a fazer desta forma. E à medida que vai fazendo estas 3 primeiras, vai crescendo e vai tendo esta capacidade de poder desenvolver. Portanto, neste sentido, o que nós estávamos a ver, na semana passada, vimos aqui todos estes respectivos dons. E estes dons que nós estamos aqui a ver, uma das coisas é certa, é que todos nós pelo menos temos um. E nós ao olharmos para aqui podemos ver assim, qual é o meu dom? De todos estes, qual é o meu ou vários? Ou nós podemos dizer assim, eu acho até que tenho determinado dom. Às vezes existe o risco de nós achamos, e eu gosto assim, eu acho que eu tenho aquele dom. Porque é algo que nós até gostamos, mas na realidade às vezes nem é esse dom que Deus nos está a dar. Portanto, nós às vezes queremos ter determinadas situações, mas na realidade Deus está-nos a usar. Não é para aí, é para ali. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia, que foi trabalhado dessa mesma forma, com pessoas, com homens e mulheres de Deus, que foram feitas exatamente dessa mesma maneira. Agora, eu queria tentar focar aqui uma coisa que é, quando nós falamos em de dons, e quando vemos todos estes nomes aqui, uma das coisas que eu queria focar é, nós temos que tentar perceber quando a Bíblia fala em determinadas situações, por exemplo, quando fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 1, ele está a falar, ou seja, acerca dos dons espirituais, mas a palavra que lá está é pneumáticos, ou seja, basicamente nós podemos até associar quase à coisa dos pneus, não é? O ar. Isto significa do grego, não é? Que é o tal pneumático, que a tradução é espirituais. Se nós fôssemos ler a palavra diretamente do grego, dizia agora acerca dos espirituais. A forma correta neste sentido é que nós vemos acerca das coisas ou dos dons espirituais. Aí já faz mais sentido. Neste aspecto, aquilo que eu queria focar é que os dons são coisas que vêm do Espírito Santo. Para nós termos ou seja, para nós podermos desenvolver também os dons, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para que possamos desenvolver esses respectivos dons, porque é o Espírito Santo que nos concede estes dons. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, importa que eu vá para que venha o Consolador, para que Ele vos capacite, para que Ele vos dê realmente todas as vossas capacidades para vocês desenvolverem. Então é necessário que eu vá e Ele venha. Portanto, é este o objetivo. Nós quando vemos aqui também a palavra pneuma, que vemos também encontrada aqui no 1 Coríntios, no capítulo 14, o que é que nós vemos lá? Vemos assim também vós, visto que estáis zelosos de pneuma, portanto, que são a ver com os dons, as coisas que vêm do Espírito, as coisas espirituais, ou de coisas que vêm do Espírito. Ou seja, o que nós estamos aqui a focar, e por isso é que eu estou a falar, porque se nós lermos isto, estáis zelosos dos dons, nós não entendemos a origem da palavra que vem do Espírito. O que eu pretendo realmente transmitir é que todos estes dons são concedidos através do Espírito. E a forma gramatical vem exatamente dessa mesma maneira. Vemos também aqui em 1 Coríntios capítulo 14, 32, os espíritos dos profetas a profetas estão sujeitos. Ou seja, neste caso não faz sentido a palavra espírito, mas é colocada a palavra dons. Ou seja, os dons dos profetas a profetas estão sujeitos. E a origem da própria palavra dos dons vem da parte do Espírito, da palavra pneuma ou pneumático.
Agora, nós também verificamos a tal situação da manifestação do Espírito, que é, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Portanto, todas estas passagens que nós estamos a ver, da parte da origem do grego, vêm exatamente dar a indicação que todos os dons provêm do Espírito. Conclusão, portanto, há uma forte ênfase na espiritualidade dos dons. Eles vêm do Espírito, são sobrenaturais. É algo que, se nós pensarmos a dizer assim, qualquer pessoa faz isto, qualquer pessoa faz aquilo outro, mas há pessoas que até fazem, até nem se aperceberam, mas os outros sentem da parte do Espírito que aquilo foi feito vindo do Espírito. E isto é que vemos que é a situação do dom. Quantas pessoas às vezes nós estamos a falar, e já aconteceu aqui várias vezes, que vem a pessoa que vem abrir, escolhe uns coros, e a pessoa que vem falar diz assim, epá, foi mesmo a ver com o tema que eu vinha aqui a falar sobre este assunto, sobre esta situação. Sente-se que a pessoa, ao preparar, não é? Ou teve essa preparação, sentiu da parte do Espírito, passou, tentou realmente desenvolver essa situação e isso serviu de bênção e até veio ajudar para que a pessoa que depois ia dar a mensagem já vinha, o Espírito já preparou um para abrir, o outro para falar e acontece que há pessoas que às vezes estão a escutar e é esta situação que é, nós às vezes olhamos, é o A, é o B, mas quem fala ou quem deve falar é o Espírito. Ou seja, nós devemos estar sensíveis a que o Espírito de Deus ou a Palavra de Deus tem para cada um de nós. Portanto, nesse sentido, nós quando estamos a ver estas palavras sobre os dons espirituais, falamos na situação da pneuma e vemos há bocado também a palavra carisma, que tem a ver que, enquanto que vimos que a origem vem do Espírito, a palavra carisma tem a ver com a parte de dádivas. Como vimos anteriormente, Deus, somos chamados, mas Deus nos capacita e esta parte de carisma vem exatamente com essa forma. Existem variedade de dons, mas este dom tem a ver com a palavra, não já com a palavra pneuma, mas tem a ver com a palavra carisma, que tem a ver com dádivas. Portanto, são dádivas provenientes de boa vontade. A parte de carisma é quando alguém dá, faz um gesto de boa vontade. Vemos a mesma coisa aqui da mesma parte em Efésios 4:7. A cada um de nós foi dada a graça segundo a medida da dádiva de Cristo. Portanto, vemos novamente esta palavra, que vem da origem da palavra carisma, que é a parte dádiva. Portanto, nesse sentido, aqui o que nós vemos é que deu dádivas aos homens. A origem dos dons vem do Espírito e eles são concedidos de forma pela graça aos homens. Portanto, há uma forte ênfase, como ouvimos há bocado da parte do Espírito, aqui o conceito de dádiva, de prenda. Deus nos capacita, Deus nos dá realmente esses dons. Portanto, vamos então continuar aqui outra palavra, que é irmegeunia, que é, há diferentes formas de atividade, mas é o mesmo Deus que trabalha e que opera em tudo, em todos. Portanto, vemos aqui a associação também da palavra que vimos há bocado, diaconia, que há diferentes formas de serviço, mas é o mesmo Senhor. Vem do Espírito, automaticamente é uma dádiva, para quê? Para que haja estas atividades, para que haja este serviço. Portanto, vimos novamente, mesmo da expressão do grego, do original, a maneira como se quer transmitir as coisas, que os dons têm estes princípios. Deus nos chamou, Ele nos concedeu, nos capacitou, deu-nos pelo Espírito para que nós possamos exercer, fazer serviço. Portanto, estas habilidades e atividades espirituais não são inerentes ao potencial humano, são dádivas de Deus para servir. Portanto, Espírito, dádiva, serviço. Estas três têm que haver esta sequência. Nós, primeiramente, temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Temos que, a partir desse momento, somos selados pelo Espírito Santo, Ele passa a habitar em nós, nós podemos estar sensíveis ou não. Portanto, a exortação que nós temos da palavra de Deus é para nos enchermos do Espírito, para procurarmos realmente esta comunhão com Deus, para que possamos ser fortalecidos do Espírito e tenhamos com este relacionamento de uma forma mais evidente.
Para quê? Para que nós possamos receber esses dons, essas capacidades, porque ninguém, de uma maneira banal, vai dizer assim, olha, é isto. Temos que ter um relacionamento com Deus. Para quê? É a mesma coisa. Se eu, ao ter um relacionamento com a Ruth, se a Ruth me disser alguma coisa, automaticamente, se eu não tiver o relacionamento, ela não me consegue comunicar absolutamente nada. Portanto, eu para que ela me comunique, eu tenho que ter um relacionamento para que entenda claramente o que ela pretende dizer, porque ela diz assim, olha, é preciso aquilo. Automaticamente, mas é aquilo. O tamanho grande, o tamanho médio, o tamanho pequeno. Na maneira que eu os vou relacionando, já sei o que ela quer. Ela quer exatamente aquela coisa que eu agora já me recordo. Porquê? Porque devido às experiências, à situação que aconteceu, eu automaticamente, perante as diversas posições, eu já sei porque já a conheço. Da mesma maneira, se nós quisermos exercer da mesma forma, temos que ter um bom relacionamento com o Espírito, temos que estar cheios do Espírito para que Ele nos vá passando e capacitando para nós podermos exercer, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que o Espírito nos indica. Portanto, dons espirituais. Porque há esta dúvida. Qual é a diferença entre dons e talentos? Dons espirituais são habilidades distintas, dadas pelo Espírito Santo a cada crente segundo a sua graça e vontade, para a edificação do corpo de Cristo. Se existe em nós, ou se não existe em nós, um desejo de servirmos uns aos outros, conforme nós vimos, nós não estamos a ser sensíveis ao Espírito Santo. Se nós não temos desejo de servir ou de fazer qualquer coisa na igreja, porque os dons são para isso, basicamente, se calhar é um sinal ou é um fruto que nós não estamos enraizados verdadeiramente no cristianismo. Ou se calhar tomamos uma decisão meramente por tomar uma decisão de uma forma emocional. Portanto, o que nós vemos aqui é que os dons são dados exatamente para isso. E deve existir um desejo de cada crente poder servir o Senhor da mesma maneira, conforme, de acordo com a sua vontade. Portanto, ou seja, vemos o Senhor Jesus Cristo a dizer claramente, a dizer, vós sois meus amigos, se fizerdes os que eu vos mando. Portanto, como é que eu posso dizer que sou de Cristo, que sou amigo de Cristo, e Ele diz para fazer uma coisa e eu não faço? E Ele disse assim, deu o exemplo de 2 filhos, que o pai mandou ir fazer uma coisa, um disse, eu vou, mas não foi, e o outro que disse assim, eu não vou, mas depois foi. Qual foi aquele que fez a vontade do pai? Foi aquele que foi e que pôs em prática. Portanto, desta maneira, nós podemos até dizer que somos amigos de Jesus e que conhecemos a Jesus, mas se não há em nós um serviço, se não há em nós um desejo de utilizar estes dons, é porque se calhar nós estamos a enganar-nos a nós mesmos. Portanto, continuando, é uma capacidade sobrenatural que te capacita para servires efetivamente. Dons espirituais são dádivas da graça concedidas pelo Espírito Santo, desenhadas para a edificação da igreja. Se alguém está a usar e que a gente vê para a sua própria edificação, para mostrar evidências ou capacidades às outras pessoas, tudo que não seja para a edificação da igreja não é um dom, é um talento, é uma capacidade que a pessoa, pelo treino, pela sua, por aquilo que Deus lhes deu determinadas capacidades ou por aquilo que ele estudou, consegue realmente desenvolver, e há pessoas que fazem coisas magníficas. Portanto, os meus dons espirituais são dados por Deus. E agora temos aqui esta pergunta. Os meus dons espirituais respondem à pergunta: qual o teu papel no corpo de Cristo? Quando eu fiz a pergunta a dizer assim, sabes qual é o teu dom? E o teu dom responde a esta pergunta: qual o teu papel no corpo de Cristo? Tu sabes exatamente o teu papel, sabes qual é a tua função, sabes exatamente aquilo que tens que fazer? Vamos então verificar. Porque Deus decidiu dar-me dons espirituais. Em primeiro lugar, nós vemos aqui esta passagem de 1 Pedro, para glorificar a si mesmo. Ou seja, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, Deus está-nos a conceder determinados dons, está-nos a capacitar, em primeiro lugar, para que Ele seja glorificado. Depois, Deus decidiu-me dar dons espirituais para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, conforme vimos, já falamos sobre esta passagem, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O teu dom, ou o dom que tu achas que tu tens, responde exatamente a estas perguntas, ou seja, ele glorifica a Deus, ele edifica o corpo de Cristo. Outro motivo que vemos aqui também é para desenvolver unidade no corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. O teu dom, ao exercer o teu dom, traz unidade à igreja, à unidade ao corpo de Cristo. E depois, por último, vemos aqui que é para desenvolver a tal maturidade de que nós estávamos a falar há pouco. Portanto, aquelas experiências em que nós vamos crescendo, vamos edificando e vamos tendo esta maturidade, vemos aqui na continuidade desta passagem em Efésios, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Sentes que realmente, ao fazeres o teu dom, estás a ganhar maturidade espiritual, estás a trazer maturidade também ao corpo de Cristo, esta mais-valia. Depois temos também o crescimento do corpo de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, portanto, cada um faz a sua parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, se nós nos envolvermos desta forma, automaticamente nós vemos que aqui efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Nós às vezes dizemos, olha, eu gostava que a igreja até crescesse, que a igreja pudesse desenvolver. Automaticamente temos que ser nós a arregaçar as mangas, a começar a pôr em prática, a fazer cada um o nosso dom, e automaticamente o corpo bem ajustado, ao começarmos realmente a desenvolver, às vezes é aquelas coisas, há um encontrão, há uma coisa que não foi muito bem, mas na próxima já vamos melhorar, já sabemos, não, é só até aqui, não posso ir mais além, aqui é esta parte, eu agora vou trabalhar com este, agora vou trabalhar com aquele, e vamos trabalhando desta forma em equipa para que haja este tal crescimento. Portanto, ao efetuarmos estes dons, isto tudo vindo do Espírito, nós vemos Deus a trabalhar por nosso intermédio. Portanto, é este o objetivo que realmente nós vemos que Deus nos concede dons espirituais para o bem comum do corpo de Cristo. Portanto, o Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Às vezes o inimigo que nos coloca coisas que para nós sermos invejosos, para nós próprios, coisas para nós, quando realmente o que vemos que a palavra de Deus procura que nós possamos servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Isto envolve que nós não sejamos só nós, mas sejamos todos. Nós quando chegarmos ao céu, não vai haver o A, o B, o C, vamos todos juntos. Portanto, há aqui uma situação em quando nós vamos para louvar,
Às vezes é bom quando nós temos coros, que às vezes falam no plural, porque somos todos, não é só eu. Às vezes é bom numa parte mais íntima de nós próprios cantarmos, numa forma pessoal, olha Deus, eu te amo, eu te adoro, eu isto. É bom para nós de uma forma individual para prestarmos isto, mas quando formos adorar a Deus, vamos estar todos, ou seja, estamos a falar de uma grande multidão, conforme vimos no livro do Apocalipse, que acabamos de estudar sobre essa situação. Portanto, fazendo aqui um resumo daquilo que nós vivimos. Portanto, Deus decidiu dar-me dons espirituais para glorificar a si mesmo, para a edificação do corpo de Cristo, para desenvolver unidade no corpo de Cristo, para desenvolver maturidade no corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo e para o bem comum do corpo de Cristo. O teu dom está a cumprir todas estes pontos. Sentes que estás a dizer assim, eu sei o meu papel, eu estou a fazer isto, estou a conseguir cumprir todas estas coisas. A minha presença, de certa forma, ao pôr em prática, está a cumprir todas estas situações. Portanto, é estas coisas que nós temos que ter aqui a atenção e percebermos para que são os dons espirituais. Perguntas que às vezes acontecem é assim, quando é que eu recebo os dons espirituais? Quando? Portanto, nós recebemos os dons espirituais quando o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. Isto é na altura da conversão. Quando nós tomamos uma decisão, é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do pecado, em que nos faz entender claramente, a dizer assim, não, olha, este é o caminho santo, este é o caminho de Deus, e Ele aponta-nos para tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, faz-nos compreender, e a partir dali nós abrimos a nossa porta e Ele passa a habitar em nós. Portanto, a partir daí, nós, ao recebermos o Espírito Santo, Ele vai nos capacitar para fazer algo relacionado com o dom. Todos os que creem em Jesus têm dons espirituais, mas o problema está aqui, é que nem todos os usam. Nós verificamos a situação dos talentos, em que vemos que o Senhor distribuiu os respectivos talentos, e houve uns que começaram a granjear, e houve outro que escondeu na terra. Portanto, cada um tem a oportunidade de dizer, olha, Deus está-te a capacitar, está-te a dar exatamente isto. Agora, tu és responsável por isso. Portanto, nem todos usam também, às vezes, os dons para a glória de Deus. E este é um cuidado que nós temos que ter, às vezes, a nossa vanglória própria. Nós queremos usar capacidades que Deus nos dá, não para glorificar a Deus, mas para glorificarmos a nós próprios. Portanto, isto é um cuidado que nós devemos de ter. Os não cristãos têm dons espirituais, portanto, não. Podem ter as capacidades, as habilidades naturais, mas não os dons espirituais. Portanto, os dons espirituais são dádivas da graça de Deus, concedidas pelo Espírito Santo aos que recebem a Jesus. Portanto, vemos aqui que esta é o ensinamento bíblico relativamente a isso. Mas podemos dizer, há tanta gente que faz cada coisa magnífica. Artistas que fazem coisas muito bonitas e dessa forma. Mas tudo isso que fazem, naquelas perguntas que nós vimos, nada justifica todas aquelas coisas. Podem até glorificar a Deus, há pessoas que fazem quadros, representações de passagens e dessa forma, nesse sentido, mas não trazem a unidade da igreja, não fazem realmente o crescimento da igreja, e todas essas características que nós vemos, eles não estão a cumprir essas especificações. Portanto, resumindo, temos aqui novamente os respectivos dons, que nós vamos começar a aprofundar, a falar sobre cada um deles. Alguns estão aqui com algumas marcações em que eu depois vou explicar o porquê destas marcações. Todos estes são os dons que a Bíblia nos transmite. Nós vamos ficar em que há pessoas que interpretam que a música e os trabalhos manuais não são dons, são talentos, mas vamos abordar exatamente essa situação. E depois existe algumas pessoas que relativamente que são os que têm aqui alguns asteriscos,
que acreditam que alguns dons já cessaram, que não são para os dias de hoje, e nós o que vamos analisar é, à luz da palavra de Deus, todas estas situações, e o que nós realmente queremos é que tudo isto, conforme a Bíblia nos ensina, é para a sua igreja. Portanto, nesse sentido, vamos abordar, vamos também depois, não acho que na próxima, mas na outra a seguir, vamos fazer algum questionário, que a ideia é, nós perante as nossas respostas, automaticamente, nós ao classificarmos e ao darmos alguma resposta, o questionário vai nos ajudar quais são os dons que nós estamos mais vocacionados perante as respectivas respostas. E depois vamos também falar de cada dom específico, o que é o dom. Há pessoas que olham para determinados dons e estão a perceber que eu acho que aquele dom é assim. Mas vamos, à luz da palavra de Deus, verificar todos os dons e vamos levantar aqui várias perguntas, que é, será que tudo isto que está aqui é para todos? Será que tudo o que está aqui, existem dons para homens e dons para mulheres? E vamos levantar aqui algumas situações e algumas perguntas que vai ser realmente curioso que nós vamos verificar. Por exemplo, a situação do dom de pastor. Pastor é um dom ou é um cargo? Porque muitas das pessoas estão habituadas a dizer, olha o pastor, que é o responsável daquela igreja. E vamos analisar com pormenor todos estes dons. Portanto, não percam o próximo estudo, portanto, ou presencial ou pela internet, para que nós, como igreja, possamos aplicar esse dom na prática. Não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes. E, dessa forma, ao conhecermos, realmente eu estou a ver que eu identifico-me muito com aquilo, eu identifico muito com o outro. Possamos depois, ao descobrir o nosso dom, pormos assim em prática. E dessa forma, quantos mais nós fizermos isto, nós vamos ver Deus a trabalhar no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter então um período de oração. Eu convido a todos também os que estão lá em casa para poderem agora ter um tempo em que possam fechar os vossos olhos, terem um tempo de oração, que possam realmente ter este contacto com Deus, ter um tempo de meditação, daquilo que realmente escutaram, que possam sentir-se desafiados pelo Espírito Santo a poder realmente ter determinadas atitudes e comportamentos, serem transformados e possam-se cada vez mais se aproximar das coisas de Deus. Mas desafio-te agora a poder fechar os teus olhos e teres uma palavra de oração. Pede realmente, conversa com Ele, de situações que te afligem na tua vida. Lembra-te aqui da igreja aqui local, que ores aqui realmente também por nós. E desta forma, todos juntos, vamos exercer então os nossos dons, que o Senhor nos abençoe.